Queridos, nós estamos trabalhando nesse mês de setembro, aproveitando o Setembro Amarelo, para falar sobre algo que é muito importante, sobre a mente, que é um campo de batalha, né? Mente é um campo de batalha, e gente, quando ela começa a te atacar, e aí você vai percebendo que às vezes é um campo de batalha do inimigo, às vezes é um campo de batalha seu mesmo, que você cria, né, que a gente cria, e às vezes é o campo de batalha que outras pessoas ficam lançando na cabeça da gente. Então, a gente tem que aprender a lidar e vencer isso, né? No último domingo de agosto, até hoje nós já conversamos bastante sobre a mente, um campo de batalha. Nós aprendemos, né, e se nós colocarmos em prática, querido, tudo aquilo que nós aprendemos, e se nós entendermos, né, o que é essa batalha na nossa mente, nós vamos conseguir discernir e entendê-la, e vamos vencer em nome de Jesus. Lembrando que a força não é nossa, é o Senhor quem nos capacita. Né? Como eu disse, tem o ataque espiritual, o ataque do inimigo, tem a nossa mente mesmo, o nosso eu mesmo trabalhando contra a gente mesmo, e nós temos que discernir o que é o que, para poder saber lutar e vencer em nome de Jesus. Porque nós temos a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Amém? Nós temos a ação do Espírito Santo. E é Ele que nos ajuda e que nos convence. Nós aprendemos que o corpo, a alma e o espírito precisam estar em harmonia com Deus. Precisa estar em harmonia. Se você não pegou algumas dessas ministrações, está lá no site, né, está no nosso canal do YouTube, tá? Você pode ir por lá, Igreja Missionária de Carapó, lá no nosso canal do YouTube, você vai achar essa série, Mente, Campo de Batalha, tem todas as mensagens lá. E nós aprendemos algumas coisas muito especiais. Conversamos que Satanás ele tem um plano bem elaborado para nos destruir, para nos derrotar. E lembra que ele não tem pressa. Ele não tem pressa. Ele tem todo o tempo em que existirá o mundo para tentar nos destruir, né? E por isso nós precisamos conhecer e viver a verdade, que é Jesus Cristo. Porque essa verdade, né, que nos liberta é Jesus. Não é um mantra, mas a verdade que nos liberta é Jesus Cristo. E quando nós conhecemos essa verdade, isso nos leva a manter o foco em Cristo. Né? E se nós nos tornamos focados em Cristo, isso vai nos levar a não desistir e nem desanimar. Tá? Então foi isso que um resumo rápido, né, desde a primeira mensagem até agora, daquilo que nós ouvimos. E o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 39, diz: nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Então nós não somos aqueles que voltam para trás, não. Nós não somos aquele que desiste no meio do caminho, não, gente. Nós não somos aquele que para, não. Pelo contrário, a palavra de Deus está dizendo, nós temos fé e fomos salvos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Lembra de uma coisa, nós não fomos salvos pelo pastor, nós não fomos salvos pela igreja missionária, nós fomos salvos por Cristo Jesus, nosso Senhor. É por Ele, é Ele que salva. E é Ele que nos garante essa vitória, é Ele que nos ajuda a não desanimar, a não desistir, a permanecer firmes. Obrigado, amigo. Né? Então, queridos, hoje quero continuar conversando com você sobre isso. Então, tome cuidado com o que você pensa. Você precisa cuidar. A mente é um campo de batalha, mas ela precisa ser dominada por você. Pastor, eu conversando com algumas pessoas, eles falaram assim, mas como que eu domino a minha mente? Não tem jeito. Né? Tem. É igual aquele ditado, né? Você não tem como impedir um passarinho de voar em cima da sua cabeça, não tem como. Mas você pode impedir ele de pousar em cima de você e fazer ninho. E o pensamento é assim também. Pensamentos ruins você precisa cuidar. Por quê? Quando eles vêm na nossa mente, mas você não pode permitir que eles permaneçam lá. Você tem que declarar, você tem que lutar para tirá-los de lá. A sua mente é você que deve controlar.
com a ação de Deus na sua vida. Então, tome cuidado com o que você pensa. Olha só o texto do Salmo 1, versículo 2 e 3. Salmo 1, versículo 2 e 3. Está dizendo assim: antes tenho o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei. O que é isso? Nos preceitos, nas instruções, nos ensinamentos de Deus. Esses são os preceitos, né? Então, tenha o seu prazer nesses preceitos, tenha o seu prazer na palavra de Deus, na instrução, nos ensinamentos de Deus. Ontem o pastor Sandro trouxe um dado da CEPAL, dizendo que mais de 80% dos cristãos não leem a Bíblia. Não leem a Bíblia. Então, você pegar 100 cristãos, 80 não lê a Bíblia. Regularmente, lê um versículo, lê um texto, lê um TikTok, mas a Bíblia, pegar para meditar na palavra de Deus, tem sido um desafio para os cristãos. E o inimigo está faceiro com isso. Por quê? Porque quanto menos palavra de Deus você tiver, mais campo de batalha ele tem na sua mente. Então, para ele está deitando e rolando, ele está aplaudindo. E aí o salmista continua dizendo, medita. O que é essa palavra medita? É aquele que pondera, que estuda. Ler a Bíblia não é estudar a Bíblia, de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada e cuidada, junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, tudo quanto fizer prosperará, ou seja, chegará à maturidade. Muitos cristãos não chegam à maturidade. Maturidade é diferente de envelhecimento. Interessante porque essa mensagem já estava pronta, o pastor Sandro falou isso ontem, né? Ele falou isso ontem. Essa mensagem está pronta, acho que desde quarta-feira. Acho que foi desde quarta-feira, deixei ela prontinha. E é isso, a nossa maturidade não quer dizer velhice. Tem muito velho imaturo. Maturidade é quanto mais você consegue, entender o propósito, o plano de Deus para a sua vida e o faz. E obedece. Então nós precisamos cuidar disso. O salmista, ainda lá no Salmo 119, versículo 11 e 15, ele diz, guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E estudo as tuas leis e examino os teus ensinamentos. As pessoas da minha idade, eu estou com 54 anos, acabei de fazer agora, né? 54 anos, são consideradas híbridas. Tem o carro híbrido, né? É combustível e elétrico ao mesmo tempo. Nós somos híbridos. Por quê? Eu faço parte daquela turma que aprendeu a digitar na máquina datilográfica. ASDFG, ASDFG, ASDFG. Você ficava lá treinando aquele negócio, né? Aí eu fiz um curso, tinha um pano em cima para você não ver as letras. Você aprender a digitar sem olhar no teclado. Então, e aí nós somos na era que pegou o computador. Gente, aquela linguagem. Tiago, qual que era a linguagem, Tiago? Sei lá, é esse negócio aí, né? Eram as linguagens antigas no computador, gente. O nosso celular hoje, cabe uns 50 computadores daquela época. O celular mais fraquinho é melhor do que qualquer computador daquela época, gente. Então nós, viemos dessa geração. E o que acontece? Quando você começa a usar o computador, o que se aprende? Que ele sozinho não faz nada. Que ele só vai executar uma tarefa que você determinar para ele fazer. Ele só vai ser útil para você, isso não mudou até hoje. Se você colocar lá uma planilha do Excel e desenvolver, mas não alimentar aquela planilha, ela não vai fazer nada.
Se você tem um aplicativo de controle de gastos e você não o alimenta, ele vai ser só um volume, ou seja, no seu celular ou no seu computador. Então, ele ainda hoje, com exceção de alguns que já estão trabalhando para que ele tenha a sua própria, os algoritmos dele, diz que ele pode fazer, né? Mas é assim, e nós, a nossa mente, queridos, nós precisamos cuidar, porque nós entendemos do computador, que é realmente assim, aquilo que você colocar lá, ele vai funcionar, aquilo que você não colocar, ele não vai funcionar. E a nossa mente, aquilo que você colocar na sua mente, é o que será. Domingo passado nós falamos a respeito disso, né? Aquilo que se alimenta, o foco, naquilo que você foca, é o que você vai ser. Se você começar a focar no amor, eu lembro que quando eu estava namorando a Rose, há 33 anos atrás, né, amor? 33 anos atrás. Em janeiro a gente faz 32 anos de casado. E o ex-namorado dela fazia parte da igreja, normal, né? Hoje está um negócio assim, né? Estão namorando, termina o namoro, aí sai da igreja, porque não quer se encontrar. Não tem nem perdão mais. Né? Esse negócio da Bíblia, parece que rasgaram a Bíblia lá, e esse negócio de perdoar, não. Mas a gente terminava o namoro e continuava na mesma igreja, e bola para frente. E ele estava lá, e eu tinha um ciúme da Rose. E eles participavam do mesmo ministério de louvor, né? E estavam juntos, tinha que conversar. Aí eu ajoelhava assim, alguns já sabem dessa história. Eu ajoelhava para orar e ficava assim, né? Olhando na fresta do banco assim, para ver se ela estava conversando com ele. Né? Eu ficava assim, eu vejava assim, e ficava olhando lá. E às vezes ela estava conversando com ele, a minha vontade era lá de dar um murro na cara daquele cara, de torcer o pescoço dele. E aí eu lembrava da Bíblia, eu falei, oh, meu Deus do céu, logo agora que eu fui lembrar dessa Bíblia, né? E aí eu lembrava do capítulo 3 de 1 Coríntios, que fala sobre o amor. E eu falei, meu Deus do céu, eu não queria mais, cara. Né? Então, raiva dele, sabe? E um tempo eu alimentei isso na minha mente, no meu coração, e começou. E aí o Espírito Santo veio e falou, espera aí, ou você é cristão ou não. Tem um negócio errado aí nesse meio. E eu falei, é verdade. Aí eu fui para a Bíblia, 1 Coríntios 13. Falei, Deus, isso aqui tem que ser real na minha vida. Né? Porque quem ama, não se, sabe, não tem um ciúme doentio. Quem ama, não fica assim. E eu comecei a alimentar a minha mente, o meu coração com aquela palavra, e eu meditava, ela ficou sabendo disso depois que nós casamos, eu acho. Né? Eu alimentei, comecei a alimentar, e alimentei, e graças a Deus me libertei daquilo, daquele ciúme, daquele desespero, porque Deus estava no controle de tudo. Se ela era minha esposa, então ia ser. Deus estava no controle. E Deus me libertou. Aí nós casamos. Aí ela que ficou com ciúme depois. Aí o problema de vocês é saber a história com ela depois, tá, gente? Não é comigo mais. Aí ela que começou a ter ciúme de mim. Né? Mas vamos para frente aqui, gente. Então, quando você alimenta a sua mente com algo, isso vai ser. Se você alimentar com ódio, vai ser isso que vai acontecer. E se você alimenta com ódio, o que vai acontecer? O pior. Por quê? Não é só o ódio da pessoa. Esse ódio em você traz prejuízos emocionais e físicos. E mentais. Por quê? Porque o ódio produz isso na nossa vida. A ira, a raiva, o rancor produz isso. Né? Como a gente já comentou com vocês, se você tem raiva de alguém e não perdoa essa pessoa, o que ela fez não tem perdão. Já conversei com algumas pessoas, eles falam assim, não tem perdão o que fulano fez para mim. Outros são mais incisivos, falam assim, eu vou para o inferno, mas não perdoo. Né? Infelizmente, se não perdoar, vai mesmo. Né? Então,
por quê, queridos? Porque é o que ocupa a mente e o coração. Então, nós precisamos cuidar, sabe? Nós precisamos não permitir que esses pensamentos maus tomem conta da nossa mente. Tomem conta. Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz: alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Verdade. Você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo que você quer fazer, o pastor Sandro falou isso ontem, né? Nem tudo que você quer fazer é o que Deus deseja para você. Nem tudo que você quer fazer vai ser bom para você. Irmão, eu quero comer umas coisas que é delicioso. Eu falei para vocês esses dias, né? Eu tenho uma raiva de ir numa festa assim, e depois do almoço, aí você vai comer aquele pudim, umas fietinhas desse tamanhozinho assim de pudim. Eu quero comer um pudim inteiro, gente. Eu não gosto de um pedacinho. Eu queria um pudim inteiro, mas por causa, você acaba comendo só uns pedacinhos, né? Porque é feio, né? Mas a minha vontade era comer o pudim inteiro. Não é comer só um pedacinho. Por quê? Porque é a minha vontade, mas vai fazer bem para mim? Não. Aprendendo com o Cezão ali, ó. Cezão, cara disciplinado, cara, né, Nádia? Rapaz, olha, eu falo, meu pai do céu, eu estou aprendendo com o César, muito. E é o que a gente precisa, queridos. Então, você olha para você. E se você quer vencer, queridos, a batalha da mente, se você quer derrotar a ação do inimigo na sua mente, você tem que cuidar o que você põe nela. Você tem que cuidar o que você coloca dentro da sua mente. Então, quanto mais você meditar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, mais forte você vai se tornar. E mais vitórias você vai ter. Mas lembra de uma coisa, não é só ler a Bíblia. É meditar. E meditar é trazer aquela palavra para dentro de você e colocar em prática. Ó Deus, é isso que eu preciso fazer. O que essa palavra pode mudar na minha vida? O que eu preciso fazer por causa dessa palavra? Você não precisa ter estudo para isso. Você não precisa ser um doutor ou um mestre para entender a Bíblia. Você precisa de um coração pronto a receber de Deus. Você precisa de um coração humilde, porque é o que a palavra de Deus diz que Ele quer, o que é o coração compungido e contrito, e Ele não despreza. Um coração que fala assim, Senhor, fala comigo essa palavra, o que eu preciso aprender aqui? O que essa palavra tem que trabalhar no meu coração? Senhor, eu estou disposto a isso, mas tem que estar disposto. Porque Deus vai falar com você. Então, há uma diferença muito grande, queridos, em ler a Bíblia e meditar na Bíblia. Quando você medita na Bíblia, você absorve as profundezas de Deus para a sua vida. Você tira a essência de Deus e traz para você. E aquilo vai mudando a sua vida, vai transformando o seu coração. E, queridos, não tem varinha de condão no reino de Deus. É um processo. Às vezes um processo doloroso, difícil, mas maravilhoso, mas tremendo. Então, queridos, coloque isso. E o salmista, ele deixa claro isso para nós, né? Sobre nós meditarmos na palavra de Deus, que quando você medita na palavra de Deus, isso gera resultado. Ele está falando aqui, né? Antes, o teu prazer está na sua lei, né? E na sua lei medita de dia e de noite. E se você fizer isso, você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiro, que no tempo certo vai dar fruto. Tem resultado. Então, quando você coloca, sabe, a palavra de Deus em você, há resultado. À medida que você reflete na Bíblia, ela começa a transformar e a dizer, e você começa a crescer. Você começa a expandir o seu conhecimento de Deus.
Você começa a entender a vontade de Deus. E, queridos, é simples, é assim. Não tem segredo. Não tem técnica. É simples. É ler, meditar, absorver e permitir que o Espírito Santo transforme a sua vida. Simples, bem simples. Tudo aquilo que você foca, queridos, lembra disso, você se torna. Se você focar na mentira, você vai se tornar um mentiroso. Se você focar no calote, você vai ser um caloteiro. Se você focar na verdade, você vai ser verdadeiro. Se você focar em Cristo, você vai ser um cristão. Se você focar na igreja, você vai ser um religioso, que não serve para nada. Porque nós precisamos de homens e mulheres cristãos, de verdade, que estão dispostos a, como nós cantamos, a gastar as suas vidas por Ele, por Jesus. César falou algo que eu tenho espalhado isso. Frase do César. Eu acho que é dele, né? César, hoje você está na mira aqui, viu? O que ele falou? Né? Acho que foi no livro que você leu lá do jejum, do Luciano Subirá. Que se eu quero ser um servo de Deus e cumprir o chamado por mais tempo, eu preciso cuidar do meu corpo. Eu preciso cuidar. Porque senão eu vou morrer mais cedo. Isso não é espiritualidade, isso é matemática simples do organismo que não se cuida. Simples. Então, se eu quero servir mais tempo Jesus, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar da minha mente, preciso cuidar. Eu preciso que o meu espírito esteja alimentado com a palavra de Deus, é preciso. Então, nós precisamos disso, queridos. Então, permita isso, foque nisso. Permita que o Espírito Santo trabalhe. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz lá no capítulo 4, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É isso que deve ocupar. Fixe a sua mente nessas coisas, no que é necessário, no que é bom, no que é correto. Gente, se você começar a escrafunchar a minha vida, você vai encontrar muita coisa ruim em mim. Você vai encontrar coisas que você fala assim, não é possível que esse cara é pastor, nem eu acredito. Né? Na hora que eu falo assim, meu Deus do céu, como que o Senhor me chama para o ministério pastoral? Por quê? Porque o meu coração é mau, mas o de Deus é bom. Né? E é isso, queridos. Sabe, então, nós precisamos focar naquilo que é bom, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é correto, naquilo que é certo, naquilo que faz bem, naquilo que abençoa a mim, abençoa as outras pessoas. Nós precisamos fixar as nossas mentes nisso. Porque é triste, queridos, que a maioria dos cristãos não se esforçam muito no estudo da palavra. Não se esforçam em estudar a Bíblia. Pastor, mas eu não entendo. Gente, eu já falei, vou repetir. Analfabeto aprendeu a ler na Bíblia, né? Um é o meu sogro, que foi pastor dessa igreja, não tinha conhecimento nenhum, estudo nenhum, e ele falava assim, ele falava para mim, ele falava, Euler, eu falava assim, irmão, nunca ninguém sentou comigo, falava, vem cá, Juvenal, eu vou te ensinar a Bíblia. Vem cá, eu vou te ensinar
o que é que Deus quer falar com você. Vem cá, Juvenal, eu vou ensinar você a ouvir a voz de Deus. Nunca ninguém fez isso comigo. No entanto, até o fim, era um homem de Deus. Eu perdi muito, porque era o meu conselheiro. Quando eu vim para cá, e ele estava morando em Dourados, eu precisava de uma coisa, eu falei, amor, vamos para Dourados, preciso conversar com seu pai. Vamos para lá, eu não sei o que fazer agora, eu preciso ir lá. Então, queridos, nós temos que ter isso no nosso coração. Eu não sei, não é porque eu fiz teologia, não é porque eu consigo pegar lá uma Bíblia, pegar o léxico, pegar as traduções e entender, ou pegar a palavra original. Queridos, isso é estudo e técnica. Mas se a verdade das Escrituras não fizer sentido para mim, vai ser apenas letras. Não vai mudar nada. A Bíblia, se você pegar o livro da Bíblia, né, rasgar, ela rasga. Por fogo, ela queima. O livro é o livro, mas as palavras são espírito e vida. A partir do momento que eu acredito nelas. Então, queridos, comece a estudar a Bíblia. Senta e leia e fala, Espírito Santo, fala comigo agora. Jesus, eu quero entender aqui agora. Vai para um texto que você não sabe, que você não entende. Vai lá, Espírito Santo, me mostra aqui. Agora tenha cuidado, porque tem coisa que é você que quer que seja. E quando eu sei isso? A partir do momento que você vai tendo mais intimidade com Deus. Quanto mais você conhece Jesus. Então, cuidado, tome cuidado com o que você pensa. Porque quanto mais você pensar em coisa boa, melhor vai ser. Ore, que a sua oração, que a nossa oração seja pedindo ajuda para Deus, para que nos ajude a pensar naquilo que honra, que glorifica a Ele. Que a nossa mente seja assim. João 8, 31 e 32 diz, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Conhecer a verdade implica em você crer nele. Lembra que eu mostrei semana passada nisso? Conhecer a verdade, ser liberto pela verdade, implica em crer nele, em crer em Jesus, em permanecer firme na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E aí eu me torno um discípulo de verdade. E por ser um discípulo de verdade, eu conheço a verdade. E por conhecer a verdade, ela me liberta. É isso. Então, queridos, tome muito cuidado. Invista tempo na palavra de Deus. E por isso nós precisamos trabalhar para derrotar toda a incredulidade. Derrotar toda a incredulidade. Olha o que Pedro diz, capítulo 5, versículo 8 e 9. Sejam bem equilibrados, moderados, sóbrios de espírito. Esse equilibrado está querendo dizer moderados e sóbrios de espírito. Sejam vigilantes e cautelosos em todo o tempo, porque o seu inimigo, o diabo, anda ao derredor como um leão rugindo, ou seja, com fome atroz, com muita fome, procurando alguém para agarrar e devorar. Resistam a ele. A Bíblia não diz para a gente ter medo dele, mas resistir a ele. Estejam firmes na fé contra o ataque do diabo. Esse firmes na fé é arraigado, firmado, inabaláveis e determinado, sabendo que os mesmos, idênticos, sabendo que os mesmos, idênticos, sofrimentos são designados aos seus irmãos. Quer dizer, outros estão sofrendo as mesmas coisas, ou estão sofrendo até mais do que nós, do que você. A todo corpo de cristão em todo o mundo. Então, queridos, nós precisamos cuidar. Às vezes nós damos a impressão errada de que ser cristão é muito ruim,
Esse negócio de batalha, sabe, essa batalha espiritual todo dia. Esse negócio não dá sossego para a gente, sabe, o inimigo, o diabo, sabe, nós temos que lutar diariamente, vencer. Esse negócio é difícil, é ruim. Nós, às vezes, damos essa impressão que ser cristão é ruim, porque é uma batalha todo dia. Como que você está? Estou na batalha, irmão, estou aqui, estou na luta. Pelo amor de Deus, né? Que é isso? E aí você está falando e as pessoas estão acreditando que eu não quero ser crente, não. Eu não quero ser cristão, porque esse trem é ruim demais. Por quê? Eu falo com as pessoas, estou no vale, eu estou na... Sabe, só assim, aí não pode. Né? Parece algo desanimador, queridos. Mas não é desanimador, não. Isso não é uma verdade completa. Não é uma verdade completa, sabe? Porque a vida cristã é uma aventura. A vida cristã, ela é maravilhosa. Sabe por quê, queridos? Porque luta, batalhas, não determinam a nossa alegria e a nossa paz. Porque a nossa paz e a nossa alegria não está nas circunstâncias que nós estamos. Porque ela é o quê? É uma pessoa. A nossa paz, a nossa alegria é Jesus. Você pode estar na maior batalha, maior luta, maior dificuldade, maior problema, mas você está em paz. Por quê? Por causa de Jesus. Porque é Jesus que nos traz paz. Jesus que nos traz alegria. Tinha um irmãozinho da igreja lá, quando eu era pequeno, né? Muito simplesinho, Ninho. Ele aprendeu a ler na Bíblia. Tentou aprender na escola, no Mobral, na igreja, nunca aprendeu a ler na Bíblia. Muito simplesinho. Mas, irmãos, cheio de Deus. E alegre. Nunca vi ele e a Maria triste. Maria, uma baixinha assim, sabe? E você encontrava ela, já chegava perto de você dando risada. Oi, Elu, e já dava risada. O negócio era, sabe, eu falei, meu Deus, esse povo não tem tristeza. Passam uma necessidade, estavam, sabe, nunca passaram fome, mas, eu acho, né? Mas eram felizes. Por quê? Por causa de Jesus. O irmão dele, que hoje é pastor, me contou um tempo atrás, que era o estudado, que de madrugada estava lá o Ninho, antes de casar, orando por toda a família. Ele não entendia, e falava, tirava sarro dele, falava, que é isso, Ninho? Que Deus é esse seu? Você vive nessa miséria, saqueiro. Você vê eu tenho dinheiro, eu tenho o que eu quero. Até um dia que Jesus pega ele, transforma a vida dele, e ele se torna um servo de Deus, até hoje, servindo a Jesus. Então, queridos, é assim. E Pedro, ele nos exorta a isso. Pedro, ele nos mostra que não é daquele jeito, ele nos incentiva a vigiar. Mas nós precisamos olhar um versículo antes, porque Pedro está dizendo, olha, sejam bem equilibrados, sejam cautelosos, vigilantes. Mas o versículo anterior, o versículo 7, diz assim, entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Entregue todas as suas preocupações a Deus, porque é Ele que cuida de vocês. E aí depois, então, antes de você ser vigilante, você entregue tudo a Deus, as suas preocupações, seus medos, seus temores, porque é Ele que cuida de nós. Ele se importa com você, Ele se importa com cada um de nós. Paulo, ele diz que nós precisamos nos lembrar do amor de Deus por nós, que isso importa. Deus se importa com você, Deus ama você. Sabe, nós precisamos lembrar desses fundamentos, que Deus se importa. Deus enviou o seu Filho para nos salvar, para nos libertar, para nos restaurar. Deus deu a vida do seu Filho por nós. E Satanás, ele tenta destruir a nossa fé com mentiras. Satanás, ele vem com algumas mentiras, dizendo, se Deus realmente se importasse com você,
Ele faria você não passar essas provações, essas lutas, essas dificuldades. Deus não se importa com você. E vem na nossa mente isso. Deus não é assim, porque Deus se importa com você, Deus ama você. Ah, mas Deus não me muda. Mas você permite, você deixa Ele fazer alguma coisa? Nós estamos permitindo que Ele transforme o nosso coração? E aí Satanás continua, se Deus realmente amasse você, Ele trataria você de maneira diferente. Mas você é mais especial do que os outros? Você é mais importante do que os outros? Não, Deus ama todos igualmente. Deus se importa com todos igualmente. Deus não tem filho preferido. Todo aquele que entrega a sua vida a Jesus, todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, é filho de Deus. Todo aquele que confessa Jesus e fala, Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. Deus não tem igreja preferida, queridos. Aquela igreja, não, Deus não tem isso. Mas Deus quer que o nosso coração seja entregue completamente a Ele. Então essas coisas que Satanás lança na sua mente, querido, é mentira. Cuidado com isso. Lembre de uma coisa, queridos. As coisas negativas na sua vida não podem te afastar de Deus. As lutas, as batalhas não podem te afastar de Deus. As circunstâncias não podem te afastar de Deus. Sua família não pode te afastar de Deus, não pode, não deve. Se está te afastando de Deus, querido, você precisa corrigir isso. Não estou dizendo para você largar a família, de jeito nenhum. Estou falando que você deve colocar a sua vida nas mãos dEle. Quando a gente olha para Abraão, aos 75 anos, lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus fala com Abraão, Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. 75 anos de idade. Tá bom, Deus. Abraão podia falar, que é isso, Deus? Está com 75 anos. Como que eu vou ser pai de uma grande nação? Não tenho filho. Como que eu vou ser pai de uma grande nação? Isso não dá, né, Deus? Não dá mais. Mas ele confia, ele acredita. Aos 99 anos, o anjo volta e fala com ele, o ano que vem, nesse tempo, vai te nascer um filho. Sara está lá escondida atrás, né, na tenda lá, dá risada. E um ano depois, nasce Isaac. Aos 90 anos de Abraão, depois de 25 anos, a promessa se cumpre. Queridos, nós podemos ficar reclamando, murmurando, sabe, achando desculpa. Ou nós podemos falar, Senhor, eu vou na Tua palavra, eu vou meditar na palavra, eu vou estudar a palavra, eu não vou permitir que o inimigo crie incredulidade no meu coração. Eu não vou permitir isso, sabe? Então, é isso que nós precisamos fazer. Então, queridos, nosso trabalho é ser vigilante. Durante os tempos difíceis, seja vigilante. Não permita que a incredulidade aplaque o teu coração, a tua mente. Não permita que essas mentiras do inimigo se alojem na sua mente. Não permita isso. Está difícil? Tá. Mas o Senhor está comigo. Está quase impossível? Tá. Mas eu não vou desistir nunca. Até o fim. Não vou abandonar a minha fé em Cristo Jesus. Não vou abandonar. Então, queridos, é isso. E você pode estar passando o que for. Se você permanecer firme, o Senhor vai te dar a vitória. Na verdade, queridos, Ele já te deu a vitória. Lá na cruz do Calvário. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, quanto mais você for fiel, quanto mais você for resistir ao diabo, mais você vai desfrutar dessas vitórias aqui nesse tempo.
Então, para nós refletirmos e praticarmos, quero 3 perguntas para nós refletirmos. A primeira: você tem cuidado com o que você pensa? Nossa mente é um campo de batalha. Vem muitos pensamentos. Não é na mente de vocês, não. Na minha vem também. Muitos. Pensamentos maus, ruins. Mas eu posso alimentar ele ou desistir. Falar, não aceito esse pensamento. Isso não. Então, cabe a você. Então, cuide dos seus pensamentos. Segundo, você tem percebido os ataques do diabo contra a sua mente? Você tem percebido que o inimigo tem lançado coisas na sua mente? E se você não tomar cuidado, esses pensamentos vão causar algo terrível na sua vida? Pensamentos de desânimo, de desistência, de não continuidade. Muitos pensamentos vêm. Você percebe isso? Ou você está achando que isso tudo é normal? Acontecer não, isso é normal, são coisas da vida. Nem tudo é normal, queridos. Nós precisamos estar atentos a essas coisas. E a terceira pergunta que nós temos que refletir: esses pensamentos têm levado a sua incredulidade, a você não crer na ação de Deus? Esses pensamentos têm feito com que você se torne um incrédulo, não creia no poder de Deus, no poder de Jesus, na libertação, na transformação, na cura, na restauração, no milagre de Deus na sua vida? O pastor Sandro ontem contou aquele testemunho daquela menina, né? Eu já tinha ouvido ele falar, mas é impactante. Por quê? Porque ela ganhou o que era mais precioso na vida dela: Jesus. Ela não perdeu a vida, ela ganhou a vida eterna. Queridos, sonda o seu coração. Faça como o salmista: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me coloca sobre os teus caminhos, né, que são eternos, que são vivos, que são verdadeiros, que são corretos, que são planos, são perfeitos.